Bem, irmãos, sejam todos bem-vindos. Com a paz de Cristo, Deus os abençoe para mais este programa. E para ir dar o início ao culto, vou pedir, como sempre, que os irmãos coloquem-se em pé e que façam nos vossos corações já uma oração, pedindo a Deus a sua orientação e o seu Espírito para este estudo. Enquanto eu aqui vou-me ajoelhar para fazer também, pedir a Deus a sua bênção para este culto. Irmãos, para a honra e para a glória de Deus, vamos entoar o hino número 148, 148, Vivifica a tua igreja. Bem, irmãos, vamos todos pegar então na Palavra de Deus e vamos abrir o livro em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Com este versículo em mente e com o despertamento da igreja e com este culto sobre a atenção, vamos todos ajoelhar-nos e vou pedir à irmã Amélia que nos faça a oração, pedindo a Deus a bênção para o culto. Querido eterno Pai, que habitas no mais altos céus, a Ti seja dada toda a honra e todo o louvor neste teu santo dia de sábado. Amém. Querido Pai, neste momento te pedimos a presença do teu Santo Espírito Santo aqui no nosso meio. Que Tu possas derramar o teu Espírito também sobre o Carlos. Que ele nos possa falar palavras que nos venham encher o nosso coração e que nos venha advertir e que nos faça estar preparados para a Tua vinda, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados e as nossas muitas faltas. Vem abençoar também a todos aqui, quando estamos presentes na Tua casa. Que possas derramar realmente, fortemente, as Tuas bênçãos e que nós possamos sair daqui ricamente abençoados neste dia de sábado. Pedimos também, Senhor, uma bênção especial para os doentes, especialmente para o pastor Cadacha, a irmã Ada, o irmão Chaves, outros irmãos também se encontram doentes e também o irmão João, que Tu possas estar com eles, Senhor, que possas também fazer presença nos seus corações do Teu Santo Espírito. Cuida de cada um de nós, também possas abençoar o pastor Renato e a sua esposa que foram ao Montijo, Senhor, que tudo o que eles possam fazer e falar seja tudo de acordo com a Tua vontade. Te pedimos, Pai, mais uma vez, que Tu abençoes o Carlos, que ajuda ao Senhor neste estudo, neste culto divino, que seja para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso amado e bendito Salvador. Amém. Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Antes de mais, sejam todos bem-vindos. Possamos, unidos com o Espírito de Cristo, compreender essas lições que chegam até nós sobre o tema atenção. O hino que nós cantamos foi para vivificar a igreja, despertá-la e estar pronta para a vinda de Cristo. Irmãos, abrimos a Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3. O apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalónica que eles estavam à espera que Cristo viria naquela altura. Mas o apóstolo Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o que é a vida de Cristo, sem que antes venha o que é? A apostasia, irmãos. É sobre isto que vamos falar hoje, a apostasia e a atenção dos tempos de hoje. E disse, antes que venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Esta mensagem tem o foco da atenção, tem aqui vários sinais, tem os bonequinhos a dizer atenção, alerta, e isto é passado para a parte espiritual, que é através da palavra de Deus, que vamos dar esses alertas. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, e no versículo 1. Os irmãos podem acompanhar aqui. Nós temos a nossa tradução, e eu fui buscar esta tradução na internet, na Bíblia online, e trouxe para aqui porque ela fala mais concretamente e mais clara aos tempos de hoje. Diz assim: há uma coisa que é preciso que saibais, é que nos últimos tempos da história deste mundo, onde vir grandes dificuldades. O apóstolo Paulo fala isso à igreja de Deus. E diz que o povo de Deus terá grandes dificuldades antes da história do fim deste mundo. Entender? E depois fala no resto, não é? Nós podemos ver no resto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, por aí fora, quais são as características do povo, do mundo, da sociedade. E isto já foi escrito há cerca de 2000 anos, irmãos. Trazendo para hoje, nós estamos a ver este cumprimento acontecer agora neste tempo. E nós vamos ler. Eu vou passar aqui, também passei para aqui, para os irmãos poderem acompanhar nesta tradução. Esta tradução é um bocado diferente da nossa, que é mais na linguagem de hoje. E começamos outra vez com o versículo 1. Há uma coisa que é preciso que saibais, é que nos últimos tempos da história deste mundo há de vir grandes dificuldades. Haverá gente amante de si próprio, tendo a paixão da avareza, pessoas presunçosas e arrogantes, falando mal de Deus,
desobedientes aos seus pais, sem sentimentos de gratidão e sem consideração pelas coisas espirituais, sem ter sequer aquela afeição que existe naturalmente nos seres humanos. Continuando, incapaz de se reconciliarem com os adversários, caluniadores, incapaz de dominar os instintos, cruéis inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, deixando que os deleitos, que são aquelas pessoas que têm prazer e santificação e delícia e gozo nas coisas sagradas, que tomem no seu íntimo o lugar que Deus quer ocupar. Serão capazes de manter uma aparência de religião, isto é, uma aparência de piedade, mas sem acreditar na sua força. E o conselho é, dessa gente, qual é? Afasta. O apóstolo Paulo disse para nos afastar deste tipo de gente. Porque isto tem na sociedade de hoje. Irmãos, eu pus aqui mais ou menos neste paralelo aqui para compararmos o que é que significa estes nomes. Porque estes nomes têm significados. E para nós compreendermos melhor os tempos em que estamos a viver e a sociedade de hoje, então eu fiz aqui o significado mais ou menos das palavras, das características do que nos fala aqui em 2 Timóteo. Diz, amando-se de si mesmo. Nós sabemos o que é que são pessoas amam a si mesmo, só amam a si próprio e não há outro, estou a entender, é o eu. Avarentos, por outras palavras, é muito apegado ao dinheiro. Depois, presunçosos, que significa com maior inteligência. São pessoas que têm maior inteligência, que acham que têm maior inteligência. Soberbos, que são pessoas arrogantes e se acham superiores. Blasfemos, o que é que significa blasfemar? Significa falar mal de Deus. Desobedientes a quem? Aos seus pais. Será que não vemos isto hoje? Aqui aos seus pais significa ao pai e à mãe. São os pais. Sem sentimento de gratidão, irmãos. Não humildade, nem gratidão. Nós falamos isto na escola sabatina. Que precisamos de pessoas que são sensíveis, que são humildes e que saibam agradecer quando tiver que agradecer. Sem consideração pelas coisas espirituais, irmãos. Não estão preocupados, nem têm consideração, não levam isto tão a sério como deve ser levado as coisas espirituais, a salvação. Traidores, por outras palavras, desleais, não é? E inimigos. Obstinados, que é uma pessoa obstinada, uma pessoa teimosa. E orgulhoso. Como é que as pessoas orgulhosas? São pessoas que têm amor excessivo por si próprio. Isto tem as características que nos mostram em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, e depois tem mais para aí fora. Então eu busquei nessas características para vermos se estas características foi para o passado ou ainda é para o futuro. É que nós já estamos a ver tudo isto nestes tempos. E acredito que irá piorar. Então o conselho é desse, afasta. Porquê? Porque isto pode nos contaminar também. A liberdade e a maneira de pensar do povo do mundo hoje pode fazer-nos desviar do propósito que Deus tem para nós. E esse propósito está escrito também na Bíblia. Diz o nosso objetivo aqui. Agora vamos abrir a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 15. Filipenses, capítulo 2, foi para trás, Colossenses para trás, e agora Filipenses. Filipenses, capítulo 2, no versículo 15. Vou pedir a um irmão que esteja à vontade, que nos possa ler aí com o versículo 15 do capítulo 2. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém. Esse é o nosso objetivo aqui, irmãos. O apóstolo Paulo fala a Filipenses para que sejamos o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Agora, inculpáveis. Não pode deixar culpa em nós como foi em Cristo. Cristo foi assim. Porque me odiaram sem culpa. Né? No meio de uma geração corrompida e perversa. Esse é o nosso objetivo aqui. Continuando em Mateus capítulo 5, o que é que Jesus nos diz? Em Mateus capítulo 5, no versículo 48. Outro irmão que nos possa ler. Mateus capítulo 5, no versículo 48.
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amém. Obrigado, irmã Amélia. Então, Jesus pede-nos para quê? Para sermos perfeitos. Irmãos, como é que é possível isso? Não há um justo sequer, não há quem busca Deus. Todos se desviaram, não é? Porque todos pecamos, destituídos estamos agora a Deus. Agora Jesus pede para sermos perfeitos. E segundo o que está escrito em 2 Timóteo, aquelas características todas, não é que é possível ser perfeito. Aos homens isso é impossível, irmãos. Mas para Deus é possível. Unicamente apegado à justiça de Cristo. Nós hoje, na Escola Sabatina, lemos sobre esse estudo. A justiça de Cristo pode-nos tornar-nos perfeitos nesta geração que não tem consideração pelas coisas espirituais e que não busca a Deus. Procuram o eu e a salvação à sua maneira e acabam por seguir o caminho de Caim em vez do caminho de Abel. E acabam por ser destituídos aí realmente e deixados de lado. Então Deus pede-nos para ser perfeitos nesta geração. E isso só é possível quando Cristo habita no nosso coração. Quando o seu Espírito nos possui. E então o amor de Cristo é que nos faz o nosso coração abrandar e ter apego pelas coisas que nós, ao ser humano, não temos apego e começamos a ser criaturas novas. Cristo disse a Nicodemos, necessário é nascer de novo. E se não nascer de novo, não podemos ver o reino de Deus. Então, é essa transformação que Deus pede. O apóstolo Paulo tem muita preocupação com a igreja, por causa da apostasia. Ele diz, não será assim a vida de Cristo, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós vamos já mais para a frente buscar o que é que ele quis dizer com isso. Não é? E a pergunta é, porquê? Porquê o quê? Porquê a apostasia? Não é? Daqui a pouco também vamos entender o que é que significa a apostasia. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo nos fala sobre a apostasia e sobre esses últimos dias. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 3 e 4. Vou pedir também ao outro irmão, ou o irmão Peixoto, ou a irmã Amélia, outra vez, se pudermos ler o 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Obrigado, irmão Peixoto. Atenção que isto é um propósito para a apostasia se manifestar na igreja, dentro do povo, porque a apostasia não é no mundo, estão a entender? A apostasia é nas coisas sagradas, é nas coisas de Deus. Nós mais à frente vamos ver o que é que significa a apostasia. E vamos também entender em que parte da história, né, desde Cristo até os nossos tempos hoje, em que este versículo é aplicado, ou se aplica. Vamos passar então para 2 Timóteo, estamos em 1 Timóteo, avançamos para a frente, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13 e 4. O que é que nos diz também sobre a apostasia, sobre os tempos em que vivemos? Capítulo 4, versículo 13 e o versículo 4. Eu vou ler. Porque virá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, não é? Procurarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme as suas próprias ideias, os seus próprios desejos. E o que é que isso acontecerá? Fará com que desviarão os ouvidos do quê? Da verdade. Voltando ao que é? Às fábulas, às tradições, aos enganos. Porque é isso que eles procuram. Eles vão deixar de ouvir a verdade para poder ouvir aquilo que lhes agrada e que lhes traga uma vida mais... está tudo bem, não sou tão pecador assim. Comparando com aquele e com aquele, até sou melhor. Pois, só que o nosso modelo e o nosso foco é Cristo. E quando focamos com Cristo, irmãos, miserável homem que eu sou, quem me liberará do corpo desta morte? Né? Mas a resposta é, graças a Deus, que por Jesus Cristo teremos então essa salvação. Irmãos, para dar a conclusão sobre isto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e no versículo 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 29, o apóstolo Paulo tem a preocupação de transmitir isso à igreja. A Deus revelou ao apóstolo Paulo que a apostasia viria.
Estão a entender? E ele diz que se iria manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. E também diz, e nos últimos tempos muitos apostarão da fé, deixarão a fé, dando ouvidos a doutrina de demónios, enganadores, por aí fora. O apóstolo Paulo sabia o que é aquilo. Ele sabia que ele estava por partir e ele admoestou constantemente a igreja. O Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 29, diz assim: porque eu sei, o apóstolo Paulo, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos dóceis. É isso que está aqui. Não. Lobos cruéis, que não pouparão o quê? Rebanho, irmãos. Isto é uma preocupação muito grande. O apóstolo Paulo sabia que isso ia acontecer, então adverte o povo, para que ele seja preparado, para que ele não se afaste da simplicidade do Evangelho. Vamos ver então o início dessa grande apostasia. Nós temos que estudar o cristianismo e tentarmos entender o que é que aconteceu e para nós não cometermos os mesmos enganos. Os primeiros afastamentos do quê? Do Evangelho, porque é isso que nos vai dar o início à apostasia, o afastamento do Evangelho, o afastamento da fé e da crença. Diz assim, temos aqui duas perguntas e temos também a resposta. Isto está escrito no livro O Grande Conflito. Diz assim, qual foi a origem desta grande apostasia? É uma pergunta. E como a princípio se afastou a igreja da simplicidade do Evangelho? Outra pergunta. A resposta está em amarelo. Conformando-se com as práticas do paganismo. Por outras palavras, conformando-se com as práticas do mundo. Naquele momento era o paganismo. A fim de facilitar a aceitação da doutrina cristã, por quem? Pelos nossos cristãos, pelos pagãos. O apóstolo Paulo, em seus dias, declarou: já o mistério, porque isto é um mistério, da injustiça opera. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. E durante a vida dos apóstolos, estamos a falar no tempo dos apóstolos, durante a vida dos apóstolos, a igreja permaneceu relativamente pura, sem se contaminar. Mas, pelo fim do segundo século, do século II, a maioria das igrejas tomou uma nova forma. Desapareceu a primitiva simplicidade. E, insensivelmente, ao baixarem ao túmulo quem? Os velhos discípulos, os seus filhos, os seus seguidores, juntamente com os novos conversos, aqueles que iam entrando na igreja e convertendo-se, puseram-se à frente da causa. E o que é que aconteceu? E deram um novo molde ao cristianismo. Estão a entender? E isto é só o princípio, isto é o mistério da operação do erro. Continuando ainda no grande conflito, no capítulo 21, na página 385. Mas, quanto muitos se intitulassem cristãos, na realidade, permaneciam no paganismo e diz assim, especialmente em segredo, continuavam a cultuar os seus deuses, os seus ídolos. Estão a entender? Isto é o que acontecia, é o que aconteceu na primitiva igreja. E vamos continuar para compreender o que é que aconteceu depois. Entretanto, ainda no grande conflito, professar uma religião, já naquele tempo, tornou-se o quê? Moda, irmãos. É como ter um clube de futebol. Eu hoje sou da equipa B, da C, hoje é normal termos um clube, não é? Já nascemos nisso. Quando se for grande, vai ser do meu clube. Aí a mãe, não, vai ser do meu. É assim. Quando for grande, vai ser da minha religião. A mãe, não, da minha religião. E não da minha. Porque você está mal. Não, irmão. Professar uma religião tornou-se moda no mundo. O que é que dizem? Governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes, aderem o quê? À igreja como meio de alcançar o respeito e a confiança da sociedade e promover os seus próprios interesses mundanos. Esses homens começaram a ter uma religião, um cristianismo, para serem pessoas sérias, muito humildes, cristãos. Procuram, assim, encobrir sobre o manto do cristianismo todas as suas transações injustas, os seus negócios. Eu sou um cristão, portanto sou honesto. Não sou honesto. Eu, a petição de advogado, médico, todo tipo de negociante. Então, disfarçados de cristãos. Não é por ser cristãos que vão ser melhores.
Então só temos que ver o que é que significa ser cristão, porque isto foi moldado. Ser cristão ali é muito diferente. E o que é que isto nos faz lembrar? Nos faz lembrar quando Cristo entra no templo e vê um comércio. E o que é que ele faz? Está tudo bem, deixem estar como está, eu só venho aqui para orar. Como um cristão faz isso, não é? Então Cristo não foi cristão. Cristo, cristão, ou foi? Cristo é o nosso exemplo. O que é que ele fez? O que é que nos disse em Lucas capítulo 19, no versículo 49? Disse ele quem? Jesus. Está escrito. Mas vai ficar a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. A minha casa é casa de orações. Mas vós a fizeste um covil de ladrões. Irmãos, isto é terrível. O que aconteceu no judaísmo, aconteceu a mesma coisa no cristianismo. Estão a entender? Isaías, no capítulo 56, no versículo 7, vamos ver, lá diz que a minha casa será a casa de oração. Vamos a ver a Bíblia e vamos a Isaías, capítulo 56, no versículo 7. E vamos ver onde que Jesus disse, está escrito. Qual foi a palavra da Bíblia, isto é, do Antigo Testamento, que ele foi buscar. Isaías, capítulo 56, no versículo 7. Diz assim, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não diz aqui que é só para os judeus, porque eram os judeus que davam os holocaustos, né? Diz para todos os povos. Está escrito que a casa de Deus será a casa de oração. E mais à frente, agora no livro de Jeremias, diz que eles fizeram da casa de Deus o quê? Cobiça, ladrões, não foi? Capítulo 7, no versículo 11. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Deus viu eles a fazerem da casa de Deus isto. Casa de salteadores e ladrões. O próprio Deus diz. O próprio Cristo viu isto a acontecer. Nós vimos isto a acontecer dentro do segundo século no cristianismo. E infelizmente também estamos a ver isto a acontecer. Fazer do cristianismo, da religião, negócio. Irmãos, por isso é que está tudo pervertido. Daí entrou a apostasia. E Satanás bate palmas no meio disto. Mas Cristo irá nos despertar. Ele irá mostrar a luz como ela é. E não Satanás apresenta. Continuando. Isto é no grão de conflito. Tudo tirado praticamente do grão de conflito na página 389. Estamos a falar na junção do paganismo com o cristianismo no segundo século. E a irmã White nos diz Roma. Aqui não é Roma cidade, mas é Roma, a Igreja Católica. A religião católica oficial que foi oficializada no tempo de Constantino e foi autorizada por ele mesmo o cristianismo no lugar do paganismo. Roma, a Igreja Católica, privou o povo da Escritura Sagrada. E não só. Exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinos em lugar do quê? Da própria Bíblia. Nós sabemos que naquele tempo, primeiro, toda a gente não tinha a Bíblia. A Bíblia era a igreja primitiva, que tinha os escritos, né? E, portanto, ficou na posse de Roma. E ela não só não distribuía a Bíblia, como as missas eram transmitidas em latim. É a língua oficial em que praticamente só os sacerdotes entendiam essa linguagem. Diz mais, a Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder e sinais de prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. E os que não receberam o amor da verdade, para quê? Para se salvarem, serão deixados à mercê da operação do erro. Para quê? Para que creiam, isto é, para que aceitem a mentira. Estas palavras estão escritas em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 9 a 11. Diz mais, a queda de Babilónia se completará quando esta condição for atingida.
e a união da Igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. Aqui não estamos a falar só de uma religião, estamos a falar de todas as religiões chamadas cristãs. E a mudança é gradual, e o cumprimento profético do Apocalipse capítulo 14, no versículo 8, que nos diz: caiu a grande Babilónia, está ainda no futuro. Porquê? Porque as religiões todas ainda não se uniram, estão a entender? Estamos a ver aí um movimento ecuménico de todas as religiões se unirem nos pontos de fé em que eles estão de acordo. Porque aqueles pontos de fé que cada um defende, que não vão tocar. Estamos de acordo nisto, então vamos ajudar. E quando isto acontecer, então caiu a grande Babilónia. Isto não é morada de demónios e por aí fora. E depois vem a outra mensagem. Qual é? Sai dela, povo meu. Não adorar a besta nem a sua imagem. É essa a coisa na próxima mensagem. Continuando. A apostasia. 3 vezes a apostasia. Está mesmo gravado na frente de cada igreja. Não é só de uma, irmão. E se elas o soubessem e o sentissem, poderia haver esperança. Mas, elas exclamam. O quê? Apocalipse, é que nos diz: rico sou e estou enriquecido e de nada tem falta. Conforto espiritual, irmãos. O que é que significa a apostasia? Os irmãos não sabem o que é que significa a apostasia? Eu fui ao dicionário para nos ensinar o que é que significa realmente a apostasia. A apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião, sem apostasia, ou dessa fé que essa religião professa. Continuando. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, uma ideologia, ou etc., sem que a permissão ou autorização de terceiros. Isto é o que significa apostasia, segundo o dicionário português. Bom, a irmã White diz que a apostasia são todas as religiões que tiveram a verdade e a deixaram. Já não defendem essa verdade. Daí Deus permitiu. Não tiveram amor à verdade, então Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira. Continuando, no livro Grande Conflito, na página 388, o grande pecado imputado a Babilónia, que é a confusão, né? Está escrito no nome dessa matriz, confusão, é que a todas as nações deu a beber do quê? Do vinho da ira da sua prostituição. Mais à frente vamos saber o que é que significa vinho da ira da sua prostituição. Esta taça de veneno que ela ofereceu ao mundo, ou oferece ao mundo, representa as falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. A amizade mundana corromper o quê? A fé. Então o amor ao mundo, a união com as pessoas que não têm a mesma fé, corromper a fé. E por seu turno, a Igreja exerce agora uma influência corrupta sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem o quê? Às mais claras instituições das palavras de Deus, as Sagradas Escrituras. A fé foi corrompida por causa desta união. Aí formou a confusão. Estão a entender? E realmente o cristianismo hoje está numa confusão. A grande Babilónia. Sabem que Salomão, ele também fez isso. Ele foi buscar fazer alianças com outros povos para que esses povos viessem ao conhecimento do verdadeiro Deus. A princípio, correu bem. Quando ele se casou com a filha de Faraó, ela converteu-se. Só que quando começou a casar com outras mulheres, quem se converteu foi ele, aos falsos deuses. Estão a entender, irmãos? A igreja caiu no mesmo erro. E nós podemos cair também no mesmo erro. Isto, continuando, os princípios fundamentais, isto é a mensagem de 1903. Nos diz sobre os princípios fundamentais que foi dado a este povo em 1844 e por aí fora. Porque agora vamos falar de nós. Porque até aqui estivemos a falar sobre o povo
judeu, falámos sobre o cristianismo no segundo século e por aí fora, e agora vamos falar de nós. Irmãos, não, nem queiram ouvir sobre nós. Porque eles caíram e nós vimos, porque temos este exemplo. Todas as coisas foram escritas para o nosso proveito, para aqueles que estão aguardados a vinda de Jesus. Irmãos, o problema é que estamos aqui no meio mundo. Estão a entender? E o que vou falar sobre nós não é bom. Diz a Emma White, em 1913, os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, estão firmemente estabelecidos. Ok, até aqui tudo muito bem. Ponto após ponto foram claramente definidos. E disse: e todos os irmãos, todos os membros da igreja, todos os irmãos da igreja estão juntos em harmonia. Está tudo pronto para o derramamento do Espírito Santo. Só que faltava ainda uma mensagem. O grupo inteiro dos crentes está unido na verdade. Irmãos, em outros finais que Deus tirou este povo, a Igreja Adventista, da pedreira do mundo, do engano das suas doutrinas, e foram dar ponto por ponto específicos para que eles abraçassem a verdade, separados do vinho da Babilônia. Estão a entender? Enquanto eles se mantessem fiéis a Deus, nada tinham contra eles. Estão a entender? Agora, bebendo dessas doutrinas, as dúvidas começam a aparecer e os enganos também. Diz mais ela: existiram, não é, aqueles que vieram com estranhas doutrinas, irmãos. Está aqui um problema. Vieram com estranhas doutrinas, mas nós nunca tememos encontrar com eles. As nossas experiências foram maravilhosamente estabelecidas por quem? Pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que deu a essa igreja, a esse povo, os princípios fundamentais. E segundo, estávamos a dizer aqui, muitos entraram e confrontaram com as suas doutrinas. E ela não teve medo nenhum de mostrar aquilo que defendiam. Ponto por ponto foi estabelecido por quem? Pelo Espírito Santo. Só que Satanás, ele quer destruir o povo, porque ele sabe que tem pouco tempo. Tiago White é o marido de Ellen White. E ele nos fala porque é que a apostasia entrou dentro da igreja. Porquê? Porque a reforma não estava por ali. A reforma é constante. Ela não parava. Temos a verdade, está tudo pronto. Não, há uma reforma ainda constante. Não podemos parar porque o inimigo quer destruir. A revista Review and Error, na revista Adventista, em 1856, ele nos diz: a grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado avante a reforma, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como a natural imortalidade, não é, da alma, o batismo por expressão, a trindade e a guarda do domingo. E a igreja agora estaria livre de erros escriturísticos. Porque eu percebi assim, eu entendi assim, eu acho que é assim, assim. Porquê? Porque as pessoas quiseram anular a verdade que Deus estabeleceu hoje. Irmãos, este slide foi tirado do outro culto que eu dei, faz um século, falar sobre a apostasia. O texto é mais comprido, mas eu só fui buscar este foco para transmitir de novo aqui aos irmãos. A irmã White, nos testemunhos para a igreja no ponto 5, nos diz: enche-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. Ela está a falar por todos. O Senhor não cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Atenção, a irmã White está a falar na igreja, porque ela não apostatou. Estão a entender? Porque vieram irmãos que chamaram a igreja adventista sétimo dia de Babilônia. Isso é errado, irmãos. Porque Babilônia é quando Babilônia são aquelas igrejas que afastaram-se da verdade. Naquele tempo, a igreja estava fundada na verdade. É impossível chamar Babilônia porque elas estavam fundadas na verdade. Agora, os irmãos quiseram foi tirá-los lá. Entender? Continuando. Estamos a falar sobre aquele versículo de espíritos enganadores, muitos apostatam da fé. Vamos ver onde é que se aplica a este versículo. Agora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores
e a doutrinas de demónios. O que é que ela nos diz sobre este versículo? O tempo dessa apostasia está aqui. No tempo da irmã White, o tempo desta apostasia está aqui. Todos os esforços concebível será feito para lançar dúvida sobre a posição que temos ocupado durante meio século. Esta mensagem é de 1907. Estamos a falar aqui na crise de Kellogg. Uma apostasia alta que ela fala, e ela disse que a apostasia ao homem viria, e ela disse que eu temi pelo povo. A apostasia não estava a entrar dentro da igreja. A irmã White estava a lutar contra tudo isso. Por isso é que lhe mandaram para a Austrália, porque já não o podia ver. Porque eles queriam pôr outras coisas que lhe agradam. Doutores queriam ouvir aquilo que eles queriam ouvir. Só que a irmã White se reprovava sempre constantemente da igreja e o povo. Até que a Conferência Geral se afastou de Deus. E a irmã White disse, a Conferência Geral não é mais a voz de Deus. Irmãos, estamos a falar no povo judeu? Estamos a falar no cristianismo do segundo século? Segundo e terceiro século? Não, estamos a falar deste povo que foi separado de tudo isso para defender a última verdade ao mundo aparecer. E o problema é que isto está a sofrer muito, e nas histórias do passado serve-nos para exemplo. E a irmã White aqui nos diz falsas doutrinas e Babilónia. Ela nos diz, se nos volvermos, isto é, se nos voltarmos do testemunho da palavra de Deus e aceitarmos as falsas doutrinas, porquê? Porque os nossos pais a ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilónia. E estamos a beber do vinho dessas abominações, dessas doutrinas, irmãos. Essas doutrinas estavam a entrar dentro da igreja. O problema é que entraram e fizeram grandes estragos. E a igreja hoje se acha ainda o povo escolhido de Deus. Assim como os judeus também se acham ainda o povo escolhido de Deus quando foi rejeitado. Irmãos, infelizmente as doutrinas dessa igreja já não são as mesmas que foram entregues neste tempo aos pioneiros. O que é que nos diz Jeremias no capítulo 6 a esse povo? O que é que Jeremias nos diz? E eu espero que o resultado não seja o mesmo, porque este povo, o povo judeu, disse, no final, deu uma resposta sobre este alerta. Assim diz o Senhor, ponham-se nos caminhos e vejam, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Irmãos, o alerta é pô-los no caminho, procurai pelos caminhos antigos que os vossos pais seguiram, a minha lei, os princípios fundamentais que eu estabeleci e vos dei. Satanás veio para mudar tudo isso, ok, tudo bem, mas eu não vos deixei sozinhos. Eu vos darei todo o entendimento, agora pô-los no caminho, procurai qual é os caminhos que devemos andar. E o que é que o povo diz no final? Não andaremos neles. Irmãos, foi assim que aconteceu com o povo judeu. Foi assim que aconteceu com a cristandade. Espero que não seja assim conosco. Espero mesmo que não seja assim conosco. Por isso, a atenção que eu peço mais antiga aos irmãos é sobre a apostasia que já está dentro da igreja. Precisamos é ler a palavra de Deus, estudar e pedir a Deus que nos ajude a compreender essas histórias, essas lições, tudo que entrou dentro da igreja, e estudar tudo isso para vermos, aqui está o erro, Senhor, ajuda-me agora a conseguir consertar, não é? Reparador das veredas para mudar, para podermos restaurar a tua vida. Irmãos, para terminar, vamos ler o capítulo, a carta de Pedro, 1 Pedro no capítulo 1, no versículo 5 a 9. Apesar destes tempos em que vivemos de apostasia, de provas que passamos constantemente, Deus não nos deixará só. O justo viverá pela fé, e não pela nossa fé, pela fé em Cristo, nosso Salvador. E mais uma vez vou pedir ao irmão Peixoto que nos leia pausadamente a esperança que nos resta para nós para então terminarmos. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais. E embora não o vedes agora, credes nele e exultais com um gozo inefável e cheio de glória.
recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém. Amém. Esse é o nosso objetivo, a nossa salvação. Apesar do mundo estar em que está, em que não seremos provados por causa disto, Deus promete-nos aqui, no versículo 5, que nos irá, através do seu poder, nos revelar no último tempo. O que é que nos diz no versículo 5? Que mediante a fé estáis guardados na virtude, isto é, no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar aonde? No último tempo. Deus irá intervir. Agora, Deus permite que o homem siga este caminho da apostasia e afastamento de Deus para ver o seu fim. Mas o nosso propósito é mantermos fé naquilo que não vemos, mas queremos, que é Jesus Cristo. Irmãos, como? O justo virá pela fé. E no último versículo, o 9, alcançando o fim da vossa fé, o propósito da nossa fé. A nossa fé é na salvação das nossas almas, nos méritos de Cristo, que morreu em nosso lugar. Então, irmãos, a mensagem foi especialmente sobre a atenção dos dias em que vivemos e a apostasia que entrou dentro da igreja. E que Deus nos ajude realmente a ver, isto é, que nos unja os olhos com o colírio, que é o seu Espírito, para podermos sermos conduzidos na verdade e sermos de novo restaurados nos caminhos das veredas antigas e estarmos preparados, isto é, a sua igreja, a sua noiva, esteja preparados para o noivo, quando vier nas nuvens do céu para vir buscar e o tal casamento das bodas. Esta é a mensagem que eu queria transmitir aos irmãos e agradecer a Deus por esta oportunidade. E o meu objetivo aqui é despertar o povo a olhar a Cristo, esquecer o eu, a afastar-se do mundo e se preparar, porque a nossa salvação está mais próxima agora de quando lá atrás aceitamos e conhecemos a fé. Que Deus abençoe. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para terminar, para a honra e para a glória de Deus, sempre firme, vamos cantar o hino número 164, firmes nas promessas de nosso Senhor Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, através dos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, nem das tempestades a me consternar. Pelo bem eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme sempre nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus.
para terminarmos com esta oração. Todos os irmãos que possam ajoelhar, os que não puderem, que possam manter-se em pé em reverência. Senhor nosso Deus e Pai Santo, bendito seja o teu nome, Senhor. Amém. Muito obrigado, eterno Deus, pela liberdade religiosa que nos permite. Estamos aqui reunidos em teu nome para estudar da tua palavra. E assim, Senhor, estejamos assim preparados para a tua vinda gloriosa. Amém. Esta mensagem que aqui recebemos, Senhor, sobre a apostasia que entrou na tua igreja, no teu povo, e que a condição em que o mundo está hoje nos ajude realmente a entender melhor a proposta da salvação. Amém. A graça que nos estende a todos nós para podermos assim sermos salvos, aceitando unicamente os méritos de Cristo, que morreu em nosso favor, e que possamos sermos justificados pela fé em Cristo. Amém. Pois somos pó, Senhor, e não conseguimos fazer nada, senão sendo Tu a fazer em nós esse querer e efetuar segundo a Tua boa vontade. Amém. Por isso, Senhor, ajuda-nos realmente a ver essa condição e a deixarmos o mundo e a pegarmos unicamente a Cristo e às Tuas palavras, Senhor, através da Bíblia, e que possamos estudar e compreender o propósito que Tens para mim e para o Teu povo, e que possamos estar assim preparados para quando vieres nas nuvens do céu e dizemos: eis o nosso Deus, é quem aguardamos. Dá-nos ainda a Tua bênção neste teu dia de sábado, que possamos com reverência e com honra, Senhor, honrar o Teu nome, não falando das nossas próprias palavras, nem falando aquilo que vem na nossa mente, mas que sejas Tu, Senhor, a tocar nos nossos corações e que derrames sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, o Teu Santo Espírito, para que possamos despertar e proclamar a última mensagem de advertência a este mundo a aparecer. Desperta-nos do sono espiritual, Senhor, dessa cegueira que Satanás nos induziu, e que possamos nos libertar do erro e sermos livres para Cristo, Teu Filho. Ajuda-nos a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Amém. E que a Tua igreja, Senhor, possa refletir o caráter de Cristo. Amém. Que haja amor entre os irmãos e que haja simplicidade e honestidade acima de tudo. Amém. E que possamos ser irrepreensíveis nesta geração perversa. Amém. Despede-nos para os nossos lares, na Tua presença, Senhor, que nenhum dos males nos ocorra, Senhor, e que faças tudo segundo a Tua boa vontade e não a minha, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, pois sou pecador, e os pecados do Teu povo. Amém. Que possamos olhar a Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé, e bendizer o Teu nome, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço por estas bênçãos e te agradeço. Amém. Irmãos, vamos assim terminar o culto e desde já convidados para o próximo sábado, à mesma hora, às 10 horas, para o estudo da Escola Sabatina e para o culto. E também logo à tarde, os irmãos que puderem comparecer aqui na igreja para estudarmos e orarmos da Palavra de Deus. E Deus nos prepara os nossos corações para que neste dia de sábado não nos afastemos e para fazer as nossas próprias vontades, porque este dia é de Deus e não nosso. Deus abençoe, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.